Pai do Senhor, a igreja. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo, Senhor nosso Deus, que venha nos iluminar nesta palavra que nós vamos estudar, nessa doutrina, nesse ensinamento, tá bom? Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em Sua santa presença para Te adorar, para Te exaltar. Desejamos neste momento, Senhor, que o Senhor venha manifestar os dons do Seu Espírito Santo, para que nós possamos aprender de Ti mais nesta noite. Vem iluminar nossos corações, vem nos dar entendimento, Senhor. Opera maravilhosamente nas nossas vidas, através da Tua palavra ministrada, Senhor. Me dá, Senhor, sabedoria do Teu Espírito, inteligência, discernimento, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessas lições que nós estamos aprendendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, podem assentar-se, vamos direto ao nosso estudo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, nossa doutrina de hoje, amém? Aqui na nossa sede PRR, hoje 3/4/2024, a data ficou errada aí na folha, mas você pode escrever de caneta para você lembrar que dia foi essa doutrina aí, tá certo? Apesar de que fica gravado também, os irmãos podem conferir lá, tá bom? Então, o tema que nós estamos tratando hoje já é a quinta aula, né? Quinta aula, você pode escrever a quinta aula também aí na folha, tá certo? Sobre esse tema, o temor do Senhor, a ordem na obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Os versículos que nós estamos tendo aqui como base para esses estudos a respeito da ordem e do temor do Senhor na obra do Senhor nosso Deus, é no Evangelho de João 2,17, e que diz assim: e os seus discípulos, lembrando-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. É exatamente o que está escrito no livro dos Salmos, né, que foi escrito antes do nosso Senhor Jesus vir na sua forma humana a este mundo. Salmo 69 diz: pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Então os discípulos lembraram do que já o Senhor Deus tinha falado sobre o zelo da casa dele. E principalmente, irmãos, os que lideram devem ser zelosos, né, da obra, da ordem, de tudo como se faz para o Senhor em todos os sentidos, né? Tudo que envolve o nome de Deus, o nome do Senhor nosso Deus, requer muita reverência, requer muita honra, requer vida consagrada, né? Então que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que essas lições possam aumentar ainda mais o nosso zelo pela obra do Senhor. E a carta que nós estamos estudando, que é considerada uma carta pastoral, é a carta que Paulo escreveu a Tito. Nós falamos Paulo, mas o Espírito Santo deu essas instruções ao apóstolo, né? Muito bem, o objetivo principal desses estudos que nós estamos tendo é doutrina, ensinamento e prática. Doutrina e prática. Então, nós temos observado que não adianta ter o conhecimento e não praticar. Não adianta ser um ouvinte da palavra de Deus e não praticar, tá certo? Então é importante que haja em nós esse sentimento de aprender e praticar, viver a palavra do Senhor. E esse assunto da carta a Tito, né, ela é totalmente necessária hoje, e isso por várias razões, devido ao sincretismo religioso, a busca de conhecimento e a falta de piedade. Aqui é assim, para entender melhor. O sincretismo religioso, né, é o que domina, já vem dominando a humanidade de muito tempo, mas principalmente nos dias atuais e, infelizmente, dentro da igreja cristã, né? Eu já fiz vários comentários sobre o sincretismo religioso. Se você quiser entender melhor, você vê os vídeos anteriores dessa aula, das doutrinas, e você vai ter uma explicação maior, para que nós possamos aproveitar o tempo nos temas mais que nós não comentamos ainda, tá? Então também não falta, não pode haver conhecimento e não ter
piedade, não ter amor de Deus no coração para com a obra dele e também para com os necessitados, que foi uma das marcas da igreja. E por causa do pior de todos os males que assola a igreja nos nossos dias, a ortodoxia morta. O que é ortodoxia? Aquilo que é original, aquilo que é verdadeiro. Falando de Deus e da Bíblia, aquilo que verdadeiramente Deus fala na palavra dele. Não podemos dar outro significado a o que está escrito, que é a palavra de Deus. Então, aqueles que primam, que zelam pela doutrina, exatamente como está escrito nas Escrituras, exatamente aquilo que Deus está falando nas Escrituras, que tem a parte da interpretação, essa pessoa é considerada ortodoxa, né? É um estudo ortodoxo, é um estudo que busca o original, o verdadeiro, tá? Então, a ortodoxia morta promove o mundanismo, tá? O que torna uma igreja mundana, quase que totalmente terrena, sem viver o sobrenatural de Deus, sem buscar as coisas do céu, sem procurar viver realmente o que Deus quer, é uma ortodoxia morta. É uma ortodoxia que não é pregada e vivida. Às vezes é até pregada, mas não é vivida, não vive, né? Não pratica. Então, também não faz sentido, tá certo? Então, vamos ao ponto de hoje, né? O ponto principal de hoje da carta, o propósito da carta de Paulo a Tito, né? O propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, dar instruções pastorais à igreja. Então, essa igreja já existia, tinha muitos novos convertidos. Paulo, né, era aquele que ia na frente, abrindo e plantando igrejas, né, formando grupos de cristãos, tá, com outros apóstolos. Mas precisava de alguém que cuidasse desses cristãos, porque a pessoa confessa Jesus, ela está só iniciando a vida espiritual dela. Ela precisa de pessoas capacitadas, preparadas para ensinar, instruir essas pessoas a servir a Deus. E além disso, a parte também administrativa da igreja, a organização do povo ali, né? A acomodação do povo, o lugar onde eles vão se reunir, enfim. Então, toda essa preocupação existia nesse tempo aqui. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus ordeiro. E o apóstolo Paulo, ele veio de um sistema religioso do judaísmo altamente zeloso das coisas de Deus. Então, quando Paulo se torna cristão, crente em Jesus, na graça de Deus, mas o Senhor é o mesmo, zeloso, né? Que é tudo na devida ordem, as coisas de Deus, tá bom? Então, é importante nós estarmos abordando esses pontos assim, porque há sempre alguém que duvida, né, de uma igreja sistemática, de uma igreja que tem um sistema de trabalho, que tem uma forma de trabalho, que tem uma orientação de trabalho, porque, lamentavelmente, principalmente no mundo pentecostal, hoje já melhorou muito nos últimos anos, tá? Os pentecostais têm mais interesse hoje de estudar, de aprender, de saber como fazer as coisas, né? Porque estamos fazendo para Deus, mas as pessoas estão nos vendo, nos observando, elas estão nos avaliando, e não adianta, né? A pessoa diz, eu estou fazendo para Deus e fazer de qualquer maneira, tá? Então, porque Deus não quer isso também, tá certo? Então, há anos, né, atrás, a igreja pentecostal era muito resistente a estudo, a um estudo sistemático, a uma organização mais ordeira ali, tudo, né, na sua devida ordem. Havia uma resistência. No início da minha fé eu vi isso. Eu me lembro até, irmãos, eu nunca esqueço, eu não tinha nem um ano de crente ainda, um ano já, um ano e pouco. Eu me lembro que eu fui para uma reunião, eu era obreiro, né, fui para uma reunião e levei um caderno e uma caneta. E quando o pastor que estava ali me viu, perguntou, para que essa caneta e esse caderno? Eu digo, não, é para o que for falar daqui, eu quero anotar algumas coisas para mim não esquecer. Não, aqui ninguém usa caneta nem caderno, não precisa anotar nada aqui, guarda no coração. Eu nunca esqueço disso, né? Não foi o pastor Oliveira, certo? Foi outro pastor lá da Remidos, né, da Renovação. Hoje ele é um mestre também, né, um ensinador da palavra de Deus. Hoje a igreja dele, inclusive ele fundou um ministério,
é organizada, porque não tem como uma organização de pessoas, ou ajuntamento, ou qualquer tipo de associação, sem organização. Não dá para funcionar, tá? Então, quando nós entramos numa denominação, numa instituição, nós temos que entender como é que ela funciona e se enquadrar dentro do sistema da igreja. E se temos alguma ideia, alguma inspiração de Deus, vamos apresentando, a liderança vai avaliando e, se aquilo que é possível, vai ajustando ao sistema da igreja. Mas o ponto é esse, tá? Uma liderança preparada, porque é comum a gente dizer assim, que para construir é difícil, mas para derrubar, bem facinho, né? Qualquer pessoa derruba uma casa. Também não é qualquer pessoa, né? Não precisa ter muito conhecimento não, né? Porque eu já vi acidentes, né? Por a pessoa não saber derrubar uma parede, né? A parede cai por cima dele, mata ele. Então, assim, tem que saber também derrubar, né? Mas, enfim, é mais fácil derrubar do que construir. É mais rápido derrubar do que construir. Então, também na vida espiritual, na vida humana, na nossa vida. A vida é uma construção, tá bom? Então, vamos avante. Muito bem. Então, o principal propósito de Paulo era dar instruções pastorais à igreja. Uma liderança bem instruída, um povo bem organizado, sem dúvida nenhuma, tá? Tito deveria dar instruções à igreja para a promoção do espírito de santificação nas relações ministeriais, individuais, familiares e sociais. Então percebam como a visão do apóstolo Paulo era uma visão ampla, porque ele tinha uma noção de igreja tanto espiritual como moral e social, tanto pessoal, individual, como de família. Então, nós, igreja, né, porque aqui nós estamos num templo, aqui é um templo, a igreja somos nós, tá? E a vida de um crente que está aqui na terra, a vida dele é isso aqui, é ele individualmente, é a família, é o convívio com amigos, com a sociedade, é no trabalho, é na escola, a vida dele. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela observa todo o sistema de vida das pessoas, não para condená-las, mas para ajudá-las, orientá-las, como é que elas devem servir a Deus em todos os ambientes da vida, tá? Que a pessoa está. Então vamos lá, a moralidade. Os irmãos, fiquem aí com a sua Bíblia aberta na primeira carta, aliás, na carta a Tito, porque aí nós vamos ler algumas referências, né? Porque são muitas referências, para a gente ficar colando as referências, ocupa muito papel aqui, então a gente aproveita e já olha a Bíblia. Então aqui na carta a Tito, no capítulo 1, procurem aí, tá? Depois de Timóteo, quem tiver dificuldade de encontrar, você ouça, que depois você vai ver a gravação, vai ver as referências. Então, versículo 12 aqui na carta a Tito, tá? A moralidade dos cretenses estava longe do que deveria ser, e temendo que esses novos convertidos retrocedessem aos seus antigos vícios, Paulo sentiu a necessidade imperativa de orientar Tito sobre como conduzir-se no meio desse povo. Olha o que está na carta a Tito, capítulo 1, versículo 12. E um deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, essa igreja, ela estava exatamente nesse contexto social, tá? E não é muito diferente do que nós vivemos hoje, não, tá? O que domina a sociedade é isso aqui. Grande parte da sociedade. Claro que tem pessoas que não são evangélicas, cristãs, que não tem nem religião, e são pessoas de respeito, de moral, né? Mas a maior parte é uma devassidão total. E a igreja está inserida nessa sociedade. E aqui a preocupação do apóstolo Paulo era que Tito, né, ensinasse principalmente os novos na fé a nova vida em Cristo. Porque há uma situação hoje na igreja do Senhor Jesus que é muito triste,
São líderes que não têm coragem de falar para as pessoas certas verdades de Deus, e as pessoas estão dentro da igreja vivendo de qualquer jeito, igual ao mundo. A diferença é porque confessou Jesus, mas isso não basta, irmãos. A Bíblia diz que aquele que nele crê em Jesus, deve andar como ele andou. Conversava com um pastor essa semana, e ele falando da dificuldade dele, e eu falando da minha, e a dificuldade que nós temos de manter as pessoas na igreja, fidelizar as pessoas a Cristo na congregação, porque outros pregam uma liberdade que não é verdadeira, que a própria Bíblia diz que nós não devemos usar da liberdade que há em Cristo para dar lugar à carne. Então aquilo que o Senhor nos pede, nós devemos nos submeter, tá certo? Então, aqui só para nós percebermos que desde o início, Deus, o Espírito Santo, sempre trabalhou no sentido de que a igreja estivesse bem orientada, tá? E nós não podemos abrir mão desse princípio, tá bom? Então vamos lá. Especialmente no estabelecimento da ordem da igreja, a fim de que os falsos mestres não a tomasse de assalto. A tradição da igreja diz que Tito teria se tornado o primeiro bispo da igreja de Creta, permanecendo solteiro, e morreu na ilha de Creta, né, aos 94 anos de idade. Então, isso são documentos históricos, né? Então, veja só, ali, devido ser uma localidade pervertida, uma sociedade naquela região pervertida, tinha mestre também, inclusive, confessa em Jesus, para aquele tipo de gente, como é os dias de hoje. Como é os dias de hoje. Hoje tem igreja para todos os gostos, tem pastores para qualquer tipo de crente que quiser, entendeu? Eu me lembro há 25 anos atrás, que eu fico pensando assim nos períodos da minha vida, ainda lá em São Paulo, que tinha um irmão que tinha muita amizade com um irmão lá, o pastor da nossa igreja, né, no caso, e aquele irmão saiu da congregação que ele congregava, e veio visitar a nossa congregação, e apesar de ser bem amigo do pastor Luiz, não resolveu ficar conosco, né, porque viu algumas coisas também que ele não aceitava, ele não concordava, e pastor Luiz, pois então você procura uma igreja para você congregar, porque tem igreja aí para todos os gostos, né, que o pastor, depois de muito tempo andar procurando, encontrou uma igreja para congregar? Não, ainda não encontrei uma que dá certo comigo. Pastor Oliveira, você funda uma igreja do seu jeito. Então você abre uma igreja do seu jeito. Porque assim, a maioria das pessoas, a maioria, não são todas, elas querem servir a Deus e viver do jeito que elas querem. E não é certo. A própria Bíblia trata os cristãos também de servos. O servo na cultura da época, ele tinha era uma figura de linguagem daquele servo que tinha o seu senhor na época, que era dono daquele escravo, né? E na cultura, o servo não tinha vontade, a vontade dele era do seu senhor. E o servo de Deus, a vontade do servo de Deus deve ser a vontade do seu senhor. Claro que o Senhor nosso Deus não pode se comparar com os tiranos, né? Aqueles que se apoderavam das pessoas porque tinham riqueza, tinham poder econômico e escravizavam. Não é isso que o Senhor nosso Deus faz. Ser um cristão não é ser escravo sem direitos nenhum, sem liberdade. Não, temos liberdade sim, em Cristo há liberdade sim, mas para viver uma vida digna de um cidadão da terra e do céu. Amém, irmãos? Então, por isso, irmãos, que nós temos esse excesso, talvez interpretado por alguém, de muita exortação, de muito chamado a uma vida cada vez mais alinhada com o Senhor. É porque Deus quer assim, e nós não podemos afrouxar quanto a isso, numa sociedade que lamentavelmente é corrompida moralmente, a maior parte, não são todos, né? Sempre frisando isso daí, tá bom? Então vamos avante aqui, tá? Os principais destaques, tá? Vamos ver aqui temas fundamentais
temas fundamentais para a igreja. A organização da igreja, no versículo 5. Olha o que está escrito aí na carta a Tito, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tá? Porque nessa época, a maioria dos dirigentes eram presbíteros, até porque uma igreja que está se iniciando na localidade ainda não vai ter bispo ou pastores ainda capacitados para exercer essa função ainda, né? Mas o presbítero está no nível de pastor também e de um apacentador, tá certo? Já tem um certo conhecimento e uma certa postura que já se enquadra, né? Para dirigir uma igreja, tá? Então ele mandava estabelecer presbíteros, tá? E colocar as coisas que, aí ele diz, ainda restam em ordem. Então percebam que nós trabalhamos bastante com reuniões, por exemplo. Reuniões. Aí tem pessoas que dizem, eu não suporto, é muita reunião. Quem diga, eu estou falando isso porque tem gente que reclama e não gosta, e diz inclusive que não gosta. E eu não sei, Deus é que sabe da vida de cada um, mas inclusive nas reuniões, tem muita gente que adoece nas reuniões, né? E não vem. Alguns estão doentes mesmo, outros eu duvido, certo? Mas enfim, não querem reuniões. Mas é na reunião que as coisas são colocadas em ordem. Mas repete muito. Sim, porque tem coisas que a gente fala não sei quantas vezes e continua ainda pendente, não consegue ajustar. Mas se os irmãos perceberem, falando da nossa congregação, tem muitas coisas que estão funcionando muito bem, principalmente com relação à liturgia do culto, né? Muito bem organizado. A única coisa que a gente está pedindo é que haja mais fervor, haja mais entusiasmo ali, mais alegria nas oportunidades, para não ficar tão mecânico o culto, né? O irmão tal está com oportunidade, aí vem o outro, e às vezes vai ficando aquela coisa meio mecânica. Não, você recebeu sua oportunidade, deixa o Espírito Santo te usar, tomar, falar. É 5 minutos, é 6, 10, se for uma pregação de meia hora, 40 minutos, deixa o Espírito Santo se apoderar de você e falar e operar, tá? Porém, tem que ter tempo para iniciar, para começar, tem que ter uma ordem como nós temos a nossa liturgia. Nem todas as igrejas são iguais, isso não importa, porque o mais importante de tudo no culto é adorar a Deus, com reverência, de forma solene, de forma como o nosso Deus quer, tá bom? Então, é isso aí. Muitas coisas estavam fora de lugar nas igrejas, né, de Creta. Tito foi deixado lá para colocá-las em ordem. E a ordem tem a ver com a liderança, e por isso a importância dos pastores para comandar as igrejas locais. Esse trabalho pastoral inclui, dentre tantas coisas, a administração. Olha aí, um pastor, quem vai dirigir uma igreja, inclusive também vai para quem, por exemplo, dirige um grupo de pessoas, né? Cuida de um departamento. Tudo isso é importante que a pessoa tenha ciência de que é necessário compromisso, ordem, organização, prestação de contas, né? Nós tivemos uma lição sobre prestação de contas na obra missionária no trimestre da Escola Bíblica, o último trimestre de 2023, teve muita coisa interessante sobre isso aí, tá bom? Mas vamos lá. Então, administração, como administrar a obra? Sempre, irmãos, que nós estamos vivendo em grupo de pessoas, tem um departamento, seja que área for, precisa de algo, precisa conversar e precisa encontrar uma maneira de se fazer para alcançar resultados, né? Se não tiver, e a palavra-chave que eu passei o ano 2023 falando na EPO é comunicar. A falta de comunicação, as coisas ficam atropeladas, as pessoas ficam confusas, né? Como alguém já chegou para mim e disse, eu acho que está havendo uma confusão, não está se entendendo, né? Por quê? Porque faltou comunicação. Então, precisa se comunicar. Aí, às vezes, um fica esperando pelo outro. Não, se nós sabemos como deve ser feito, o que tem que ser feito, e tem pessoas envolvidas naquele projeto, vamos dialogar, vamos conversar, vamos chamar para conversar. Às vezes, 2 minutos, 5 minutos, você esclarece um fato, como vai fazer, como é que vai acontecer, tá certo?
E já vi casos de dirigente de igreja que terminava um culto, ele não conseguia falar 2 minutos, 3 minutos com um irmão. Aí esse irmão, que era responsável por uma área da igreja, tomava decisões, né, também não se comunicava, e acabou o quê? Prejudicando aquela obra. A obra se dividiu, teve um dano muito grande por conta de desentendimento, falta de comunicação, de administração. Todos os que administram precisam ter no coração o desejo de comunicar. Se é líder de um grupo, se comunique, chame, converse com o grupo todo, ou com 1 ou 2, ou com quem precisa conversar. O pastor vê que uma coisa está fora do lugar, chama, conversa, orienta, pergunta por quê. É assim, administrar é isso. E o principal papel de um governo é administrar, e administrar bem. Conhecer as pessoas com quem está, inclusive, lidando. Os obreiros, vou passar uma dica aqui para os obreiras. Você dirige culto, você precisa conhecer o nome de todas as pessoas da igreja, amém? Pega um caderno e escreve. Você escreve assim, por família. Aqui deve ter umas 50 famílias, certo? De 40 e poucas a 50 famílias. Eu boto assim, a família, e pego os filhos, a esposa, os filhos, o esposo. Pega os nomes. Vai dirigir um culto, você já deve ter ali um papelzinho anotado, aquelas pessoas que você sabe que pode participar nas oportunidades. Alguns ainda estão sendo treinados, orientados. Então, tudo isso faz parte do governo, da orientação. Tá? A gente vê ministérios grandes acontecer na hora de um culto, está nas mídias aí, situações constrangedoras, porque faltou ali administração, entendeu? Então, é muito importante. Paulo, com certeza, pelo Espírito de Deus, teve essa preocupação, e creio que esse ponto foi muito determinante para o desenvolvimento da igreja. O ensino da sã doutrina, então Paulo dizia, olha, a igreja precisa estar organizada, bem orientada, bem dirigida, né, tudo no seu devido lugar, e precisa também ser doutrinada, ser ensinada, tá? E a aplicação da disciplina. Então, se os irmãos perceberem aqui, dentro desse estudo que nós estamos fazendo, essas aulas, percebam que a informação é necessária, o aprendizado é necessário e a prática é necessária. A disciplina, ela pode acontecer basicamente de duas maneiras. Tem a disciplina educativa, é aquela disciplina que a pessoa aprende sobre determinados assuntos, determinados temas, tá? Os irmãos lembram que na vida secular, na escola secular, tem disciplina, eu não sei como é que está se falando hoje, mas no meu tempo dizia disciplina de português, de matemática, de história, falava disciplina, porque ali é uma matéria, é um estudo sobre aquele assunto. Então, na nossa vida, tem a disciplina educativa, que a pessoa é chamada, é orientada, porque já tem a disciplina educativa, já nas doutrinas, nos ensinamentos de forma geral. Mas tem pessoas que demoram a entender, compreender, ou talvez, não sei o que é que está acontecendo, a gente chama para conversar, numa boa, tranquilo, para esclarecer melhor, tirar as dúvidas, tá certo? E se tratar de pecado, dependendo do pecado, né? Se não for um pecado capital, uma coisa muito grave, a pessoa é orientada, é reorientada, e se perceber que ela quer insistir no erro, então ela sofre agora uma disciplina corretiva. Tá? Ela vai ser afastada da comunhão, ali das oportunidades, até que essa pessoa resolva a vida dela. Tá bom? Então, a disciplina sempre teve no povo de Deus. Deus disciplina, inclusive ele diz que ele, Deus, castiga, repreende a todo aquele que ele ama. E a palavra do Senhor também diz que se nós estivermos sem disciplina, sem conhecimento e sem vida, vivendo, nós não somos filhos, nós somos bastardos. É aquele filho deserdado, né? Então, por isso que nós temos que ter uma atenção, um zelo. Eu estou à disposição dos irmãos para tirar qualquer dúvida. Não precisa se preocupar, Deus me livre de eu falar isso para o pastor. Não fale, porque eu sou pecador igual a você, e eu vou te ouvir, vou te orientar, entendeu? E
No final vai dar certo. Mas a igreja é isso, ela tem que ter administração, ela tem que ter sã doutrina, uma doutrina ortodoxa, uma doutrina bíblica, e ela também tem que ter disciplina. Com essas 3 ações, claro que tem muitas outras ações na igreja, mas com essas 3 ações aqui, com certeza, irmão, a igreja ela está mais preparada para combater aos falsos mestres, tá? Então, o objetivo é isso. E o pastor, ele não pode governar só, né? Então, o pastorado tem que ser com apoio dos amados irmãos e irmãs, até da mocidade, né, que tem cooperado também, então é assim. Vamos ao ponto 2 aí. Liderança. A liderança da igreja. Veja aí, nós já lemos aqui o versículo 5, vamos ler agora o 6, né, porque já lemos o 5, até o 9, diz assim, ó, versículo 6, aquele que for, olhe bem aqui, irmãos, vamos lendo, ouvindo e olhando para cada palavra, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Temperante é uma pessoa equilibrada, né? Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, aquilo que é ensinado, para que seja poderoso, ou Deus seja com ele, né? Tanto para admoestar como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, aqueles que são contra, que eram contras lá, as doutrinas ensinadas pelos apóstolos, que tinha também. Hoje também, nós temos pessoas que são contra os ensinos, tá? E quer desfazer, quer desconstruir, quer tirar da mente, do coração da pessoa. E aí, aqueles que pregam, que ensinam, que dirigem igreja, que têm cargo na igreja, eles têm que ser fiéis ao que eles estão aprendendo. Eu nunca esqueço de uma situação também que marcou esse ministério aqui no Ceará, que tinha uma pessoa que vinha para as doutrinas da renovação dos remidos, ouvia, anotava, fazia tudo direitinho, ia na casa dos irmãos para desfazer o que a gente estava ensinando. Aí, acabou chegando aos meus ouvidos. Fui visitar ele e pedi, por gentileza, que ele não entrasse mais no nosso templo. E ele não só mais entrou, como desapareceu até do bairro, da cidade, nunca mais vi a criatura. Porque a Bíblia manda nós nos apartar de quem anda desordenado, irmão. Não é ser inimigo, intrigado, mas ninguém comunga fé com qualquer pessoa não, irmão. Se você sabe que a pessoa tem um desvio doutrinário, tem uma vida desregrada, você não vai ficar ouvindo todo o tempo essa pessoa falando da fé dela não, porque uma hora ela pode te enganar, tá certo? Então assim, voltando aqui para a liderança, então para ser um obreiro, tem que ter essas qualificações aqui, tá? Tem que ter essas qualificações. E eu me lembro de um obreiro que chegou para o pastor e disse assim, citou todas as qualificações dele e perguntou ao pastor onde era que ele estava falhando. Aí o pastor, não, está tudo bem com você. E aí ele disse, por que o senhor não me consagrou a presbítero ainda? Né? Eu nunca esqueço disso, um amigo meu, esse irmão fez essa pergunta. E o pastor disse, porque Deus ainda não falou comigo. Amém? Porque a pessoa pode ser um verdadeiro ator, né? Ele se apresenta, ele mostra tudo que é para ser, mas lá dentro não é aquilo, e Deus não confirma o ministério dessa pessoa. Porque Deus não quer pessoas, não quer atores, irmão. Deus não quer ninguém de fachada. Deus quer as pessoas que realmente estão crendo no que está escrito e está no coração e está vivendo. Inclusive no Evangelho de João, não lembro onde é que está escrito, mas se alguém quiser pesquisar aí me dizer, está lá escrito que Jesus sabia, conhecia o coração de quem
cria, quem confiava nele e quem não confiava, quem não cria. E sabe, né? Nós sabemos disso. Mas tem pessoas que afirmam que Deus sabe e têm comportamentos fora dos olhares da igreja diferentes. Alguém pode dizer, mas será? Tem. Eu já ouvi irmão dizer para mim assim, que a pessoa disse para ele assim, se você falar isso aqui que eu estou falando e fazendo aqui para o pastor, você não é mais meu amigo. Mas aí o irmão disse, eu vou perder o amigo, mas eu não vou comungar com a mentira e o erro não, tá certo? Claro que eu não estou pedindo aqui para qualquer coisinha estar trazendo para o pastor, né? Porque tem coisa que o irmão, por uma circunstância, por uma situação, ele dá um deslize, fala uma palavra, tem um comportamento que não era para ter, mas foi uma situação ali, ele rapidamente se recupera, pede misericórdia e tal. Todos nós, em alguma coisa, nós tropeçamos. Agora, uma coisa, irmão, é tropeçar, e outra coisa é fazer voluntariamente. A pessoa às vezes cai sem perceber, de repente caiu. Outros não, vê o buraco, vê o abismo, mesmo assim se joga. Então, esses daí estão conscientes, né? E são tratados de outra maneira, amém? Então, só para nós entendermos que servir a Deus, ser um obreiro, ser um líder, ter uma posição na igreja, requer, meus irmãos, uma postura, como está aqui, do versículo 6 até o versículo 9, você pode ler aí, olhar cada palavra aí. É isso que Deus, o Senhor, requer de nós, da igreja em geral, mas principalmente dos líderes, né? Porque um obreiro, alguém que está aqui na frente ministrando, está aqui na frente ministrando, se ele não for exemplo, o povo não recebe. Hoje eu estava conversando com um irmão, e o irmão dizendo de uma irmã que entrega revelação, né? Mas ela é um escândalo, ela é uma confusão generalizada na vida dela, e ela congregou com ele, aí ele falou para ela assim, minha irmã, pelo amor de Deus, como é que o povo vai crer que Deus está te usando? Deus pode até no momento ser ali na fé, crendo, Deus te dá uma visão, por misericórdia daqueles que estão te ouvindo, mas quando as pessoas vão ver a tua vida, essa forma de vida que você vive aí, de confusão, de briga, de contenda, uma perturbação terrível, as pessoas desacreditam, nunca vão acreditar que Deus está te usando. Então, assim é o pregador também, é o ensinador, é aquele que está diante da igreja. Tem gente que fica entristecido quando vem alguém aqui na frente, pelo testemunho que a pessoa vive, se apresenta, porque conhece a vida da pessoa, tá certo? E a pessoa às vezes não tem nem cerimônia. Não é o nosso caso aqui, né? Porque quando a gente identifica uma pessoa que causa escândalo, ela não está aqui diante da igreja. Se alguém souber, deve falar com o pastor, alguma coisa que o pastor não sabe, a igreja não sabe, para que a gente possa conversar com a pessoa, confirmar e tomar uma providência, porque os que ministram têm que ser exemplo, tá bom? Não é só o dirigente da igreja, o pastor, são todos, tá bom? Mas vamos avante. A liderança, nós lemos aí a referência, né? Paulo tinha uma solene, é importante, solene, irmãos. Eu creio que a maioria aqui sabe o que é uma festa solene. É uma festa que tem uma ordem, não é assim aquela bagunça. Tem uma ordem, as coisas acontecem dentro de uma ordem, dentro de uma liturgia, dentro de uma reverência, uma postura. Ainda hoje me lembro, no início da minha fé, como era que os homens naquele tempo subiam no templo, no altar, a reverência que eles tinham, o respeito que eles tinham. E veio uma pessoa aqui nos visitar, só para os irmãos terem uma ideia, quando a igreja é ensinada, como a igreja é zelosa. Veio um irmão aqui, um cantor, nunca esqueço, nos visitar, e na hora da ceia, que a ceia era ministrada aqui embaixo, ele veio e fez isso, encostou o pé aqui e ficou quase que sentado aqui, na hora da ceia. Em todo momento do culto, onde nós estivermos sentados, deve ser com reverência, a forma de se sentar. Nós somos orientados a não cruzar a perna, a não obreiro que fica os braços esticados em cima do púlpito aberto, cabeça caindo, aquela coisa. Não, ali é um momento que nós devemos estar em espírito reverente, uma postura decente. Até a forma de se sentar, pernas toda aberta. Não, postura não é ser um robozinho não, mas é ter uma postura. As pessoas estão vendo, né? Muito bem.
Então, como eu estava falando, eu ainda lembro como era que eles subiam no púlpito, né? E quando esse obreiro veio e se portou aqui, eu me lembro que uma irmã, e não foi só uma, mas uma irmã chegou e disse assim: pastor, misericórdia, não chama mais aquele homem para cantar aqui não. Alguém pode dizer, mas isso é um exagero, só porque o homem botou o pé ali encostado na parede, né? Mas é porque o povo não está acostumado com isso, irmão. Já teve pessoas que veio aqui na nossa Santa Ceia, saiu e disse: fazia tempo que eu não vi uma Santa Ceia desse jeito, porque nós já vimos, olha, uma irmã daqui foi para um lugar comigo, e alguns irmãos, chegou lá, era uma ceia, ela chegou perto de mim: pastor, me desculpa, eu não vou tomar ceia não, com essa bagunça aí eu não tomo ceia não. Bagunça mesmo. A moça que estava servindo a ceia estava de mini saia, a saia estava na metade da coxa, seminua, servindo a ceia. Uma falta de respeito, de reverência, essas coisas de Deus. Alguém pode nos ouvir e dizer: ô, crente besta. Mas não é crente besta não, é porque nosso Deus é santo em tudo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, é linguagem, é veste, é postura, é comportamento, é tudo, meu irmão, é tudo, tá? Mas vamos para frente, Paulo deixa claro que o objetivo supremo do governo da igreja é a preservação da verdade revelada. Preste bem atenção aqui para vocês gravar. A verdade revelada mais segura é o quê? Bíblia Sagrada, é o que está escrito aqui, amém? Deus revela também através do Espírito Santo, sim, mas a doutrina, a forma de vida, ela está aqui, ó. E algum detalhe que não está claro aqui, que Deus não deixou tão claro, ele pode vir numa revelação, pode dar uma visão, mostrar, né? Mas é a Bíblia. A verdade revelada que a igreja tem que observar é a Bíblia, tá? Para vivermos segundo a vontade de Deus. Então, Paulo deixa claro que o objetivo supremo, irmãos, é que está acima de tudo. A verdade revelada. Do governo da igreja é a preservação da verdade revelada. O apóstolo também afirma que o conhecimento da verdade desemboca numa vida piedosa. Esse desemboca, só para a gente entender, tem águas correndo num rio, aquele rio normalmente termina em algum lugar, desemboca ali aquelas águas. Assim também, aqueles que são bem instruídos, são bem ensinados, irmãos, pode ter certeza que eles vão ter uma vida piedosa. Essa vida piedosa é uma vida cheia de amor por Deus, pela obra dEle, pela palavra dEle, pelo próximo, por tudo. O amor de Deus está ali, com certeza. É uma pessoa devota. Aqui na carta de Tito 1:1, está escrito assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Tá? Toda a verdade, ela tem que ser recebida com amor, vivida com amor, transmitida com amor, sempre com amor. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda. Só vai fazer a obra de Deus, irmão, quem tem o amor de Deus no coração dele. Só vai obedecer, servir quem tem o amor de Deus no coração. E a Bíblia ainda diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. O coração aí é a vida interior, o nosso ser interior, pelo Espírito Santo. Tá? É assim. Muito bem, vamos lá. Os hereges, tanto do gnosticismo incipiente, quanto do judaísmo, enfatizavam um conhecimento que não produzia piedade. Então, assim, esses grupos de religiosos, eles se dedicavam muito ao estudo, ao conhecimento. Inclusive, eles acreditavam que eles seriam salvos pelo tanto de conhecimento que eles tinham, e se esqueciam da piedade, do amor de Deus. Então, não adianta eu ser o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor isso, o melhor aquilo, e desprezar outras áreas, outras coisas que Deus pede, inclusive o necessitado. Não estamos fazendo a vontade de Deus, tá? Então isso é importante. A doutrina não pode estar separada da vida, viu, irmãos? Isso é muito certo. A doutrina, o ensino, o aprendizado, aquilo que eu sei, eu aprendi, não pode estar separado da minha vida. O que eu sei de Deus, o que eu aprendi de Deus, deve fazer parte da minha vida.
É aquela frase que diz assim: crente só na igreja. É a história do garotinho que chegou em casa: papai, vamos voltar para a igreja. Por quê, filho? Lá o senhor é um anjo, aqui o senhor é terrível. Né? Então a doutrina, o ensinamento, o conhecimento, ele tem que fazer parte da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, tá? Se for obra do Espírito Santo, isso acontece naturalmente, tá bom? A verdadeira doutrina produz vida santa. A verdadeira doutrina produz vida santa. Se as pessoas estão ouvindo a palavra, lendo, estudando, aprendendo, ouvindo, e não está tendo transformação, irmãos, não é a sã doutrina. Não é a doutrina que é aplicada pelo Espírito Santo. E vida santa é o resultado da verdadeira doutrina. Uma não existe sem a outra. Amém? Não tem santidade sem doutrina, e a doutrina não tem valor sem santidade. Tá? Sem viver uma vida exemplar de um servo de Deus. Uma é causa e outra é consequência. Tá? Então, quem tem a palavra, quem aprende, quem sabe a vontade de Deus, consequentemente, se tem o temor do Senhor, vai viver, vai praticar. E isso não pode ser feito sem uma liderança para que a fé dos pastores seja imitada. Tá? Então, olha, para que foi que Deus levantou pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, doutores? Esses títulos ou esses dons ministeriais são os dons da comunicação. Está lá escrito: para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Amém? Para o aperfeiçoamento dos santos, os servos de Deus. Aperfeiçoar, melhorar e não piorar. Influenciado por uma crença pagã, uma crença que não valoriza os verdadeiros princípios de Deus, tá? E a liderança é o principal responsável. É incrível. O líder maior de uma denominação, quando ele abre mão de uma doutrina, rapidinho a igreja quase toda passa a desobedecer aquela doutrina, porque diz o seguinte: não, o pastor disse que não tem problema. Sim, mas está escrito. Teve uma irmã que decidiu sair daqui do nosso meio e me contaram porque que ela estava saindo, e ela veio pedir as bênçãos. Eu digo: amém, vou orar para Jesus te abençoar, a irmã servir a Deus, o Senhor conduzir a irmã. Agora a irmã, aí ela disse: não, pastor, mas eu estou saindo daqui de bem com o pastor, com os irmãos, com a igreja, está tudo bem. Eu digo: tá não, a irmã está saindo daqui por causa dessa doutrina assim, assim, assim. A irmã falou para tal irmã assim, assim, assim. É verdade ou é mentira? Aí ela: é verdade ou é mentira? Porque se a irmã disser que é mentira, eu vou chamar a irmã para confirmar. Não, mas é porque o pastor sabe, né, que tem igreja. Eu digo: irmã, olha, o que está escrito na Bíblia é pecado aqui nessa igreja, é pecado em qualquer igreja, em qualquer parte do mundo. Não adianta um pastor rasgar as páginas da Bíblia, que lá, no dia do acerto de conta, irmão, vai faltar na conta, amém? Então, é melhor a gente ficar na misericórdia de Deus, pedir graça, poder e procurar viver a palavra do Senhor, tá bom? Muito bem. 3. O combate às falsas doutrinas. Vamos aqui na carta de Tito, a partir do versículo 10. Por quê? Porque há muitos o quê? Desordenados. Meus irmãos, isso foi lá no tempo do apóstolo Paulo. E hoje, 2000 anos depois, como é que está a desordem? Porque há muitos, não eram poucos não, desordenados, faladores, vão, sabe o que é vão? Pessoas que não produziam, as obras não traziam nenhum benefício espiritual, de verdade de Deus, de nada, eram obras para Deus mortas, vãs, sem valor, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então até quem era circuncidado, irmão, estava trazendo uma perturbação à igreja, e um desvio de doutrina, da verdadeira doutrina da salvação, que é Jesus, aos quais convém tapar a boca,
homens que transtornam casas inteiras. São aquelas pessoas que visitam os lares dos crentes para confundir, para perturbar o crente, falar mal do pastor, dos irmãos, das irmãs. Quando chegar essa pessoa na sua casa, você diz: meu irmão, não leva a mal, mas aqui não. Você quer orar? Você quer um café? Você quer um almoço? Está perto do almoço? Que normalmente eles chegam próximo do almoço. Você quer um almoço? O que é que você quer? Mas falar mal dos meus irmãos, da igreja, de ninguém, eu não quero aqui dentro da minha casa, não. Eu acho que é por isso que eu sempre tive pouca gente na minha casa. Eu acho que eu não sou uma pessoa tão má assim, né? Bom só Deus, né? Então vamos ter cuidado, viu? Com esses instrumentos de Satanás que andam perturbando os lares. Transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. O que não convém. Por torpe ganância. Normalmente essas pessoas trabalham com muito elogio, enchendo o coração dos outros de falsas esperanças. Se apresentam cheios de amor, parece que ama até mais do que aqueles que são verdadeiros. Vigia, hein? Vigia. Um deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas, que são coisas da mente, imaginárias, judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam, olha aí, são crentes, hein? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis. Algo abominável para Deus é detestável. Deus está irado. Tem obras que são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está cheio de gente aí que diz que o pastor dele é Jesus. Ele não tem pastor na terra. Então, para que foi que Jesus levantou o pastor? Então, cuidado com esse tipo de gente dentro da sua casa, conversando com você. Tá certo? Porque ele pode arruinar a nossa fé. Amém, irmãos? Arruinar a nossa fé. Vamos lá. O combate às falsas doutrinas. Nós lemos aí. A liderança da igreja precisa vigiar para que os lobos que estão do lado de fora, não entrem, nem os lobos vestidos de peles de ovelha, disfarçados dentro da igreja, arrastem para si os discípulos. Esse cuidado, esse zelo foi lá no tempo de Paulo, irmão. E hoje, isso tem que ser maior. Abra a sua Bíblia, se você for rápido aí, Atos 20. Mantenha aí Tito aí aberto, nós vamos ler ainda em Tito. Atos 20. Atos 20, versículo 29. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, Paulo está dizendo, quando eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, no meio da igreja, coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos,
não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui tem um detalhe nessa palavra que o apóstolo diz, que eu peço a Deus que ele me ajude, que ajude os obreiros, as lideranças, porque Paulo pregava e orava com lágrima pela conversão dos irmãos, pela firmeza dos irmãos, para que os irmãos não fossem enganados. A obra é de Deus, mas Deus quer esse sacrifício da nossa parte. Ele quer ver a liderança preocupada. Hoje me aconteceu uma coisa que eu fiquei desorientado assim, fisicamente, mentalmente. O corpo é seu, o corpo é nosso, Deus nos deu para ele viver aqui, ó. Somos templo e morada do Espírito Santo. Ninguém pode interferir na nossa vida para nós desobedecermos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Ninguém. Se você e eu temos convicção daquilo que é a vontade de Deus, ninguém pode interferir. Ninguém. Eu tenho dito e vou ficar repetindo, a maior autoridade de Deus na terra chama-se Bíblia Sagrada. Não é denominação, não é pastor. A denominação e o pastor é a autoridade quando eles estão falando segundo Deus, segundo as verdades de Deus. Senão, são vãos. Porém, não cabe a nós agredi-los com palavras, com distrato. Não. Quem vai julgar é Deus. Mas eu e você temos que ter convicção daquilo que são as verdades de Deus que nós temos aprendido, tá bom? Esses falsos mestres podiam ser identificados por intelectuais especulativos. O que é um intelectual especulativo? É aquele que anda semeando questões, dúvidas, polêmicas. Eu já disse à igreja, vou aproveitar aqui, o momento é oportuno, para lhe pedir, não poste nos nossos grupos de oração da igreja, nos grupos de membros da igreja, nada polêmico, nem político, nem religioso, de natureza nenhuma. Pode mandar para mim o que você quiser, eu vou ouvir, vou lhe dar uma resposta ou não, pode mandar. Agora no grupo não, porque no grupo tem pessoas que não vão entender e podem ser confundidas, amém? Os irmãos estão entendendo? Então o grupo da igreja, certa vez uma pessoa começou a postar coisa lá, não, mas isso aqui é a verdade. Sim, a sua verdade. Pode não ser a do outro, pode não ser a de Deus. Então aquele que é polêmico, não poste. Qualquer polêmica, vamos conversar entre nós que temos conhecimento, maturidade para dialogar, para conversar, para esclarecer, não em grupo. Até mesmo conversas que é melhor sentar e conversar. Tem assuntos que eu falo para o irmão e para a irmã, é melhor a gente conversar pessoalmente do que no WhatsApp, para evitar o quê? Maus entendidos. Tá bom, irmãos? Então a igreja ela tem que buscar sempre um ambiente de paz, um ambiente saudável, um ambiente de construir, e não um ambiente de areia malvediça, né? Que alguém pode se afundar e morrer. Não, nós temos que andar pisado na rocha, naquilo que a gente tem segurança, amém? Então, o que não falta hoje são especuladores da fé, amém, irmãos? É o tempo todo, aparecendo lá na tela do seu celular. As dúvidas, venha falar comigo, que eu não souber eu vou estudar, vou perguntar a quem sabe mais, amém? Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, tá? Mas não acredite em qualquer coisa não, está cheio de especuladores aí, é o mercado que dá dinheiro à especulação, viu, irmão? Jesus, amém, irmão? Vamos ficar com a fé que vem de Deus para servir o Senhor. Esse povo vive disso daí que é para atrair o povo, para ele ganhar dinheiro. Espírito de exclusividade é outro problema grave na igreja, irmão. Sabe o que é espírito de exclusividade? É a pessoa e ele diz assim, sou eu e Deus. Tudo que ele aprende, estuda, sabe, a visão, tudo é ele e Deus. Não. Tudo é só em torno dele, dela, da pessoa, não. A igreja é um corpo, amém?
Somos membros desse corpo. E cada membro contribui um com o outro para o bom funcionamento do corpo, amém? Há um ditado popular que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo. Agora vamos trazer para a nossa vida espiritual. A nossa cabeça pensa bem, eu não estou falando a minha e a sua, mas a cabeça do corpo que nós fazemos parte, pensa bem. Quem é a cabeça do corpo na igreja? Jesus. Então, se os membros estiverem recebendo direção desta cabeça que é Jesus, o corpo vai bem, amém, irmãos? Amém. Mas se estiver recebendo de outro, vai ter perturbação. Então, por isso que a exclusividade não dá certo. Nenhum de nós podemos ser exclusivo. Deus trata individualmente com cada um de nós, mas Ele quer que tudo que Ele tratar conosco seja compartilhado entre nós. E tem coisa que Deus não vai me falar, Ele vai falar para o Tarcisiano me falar. Que é para eu saber que Tarcisiano é servo de Deus também, que Tarcisiano tem um Espírito de Deus também. Eu vi uma pessoa há anos, muitos anos, acho que a maioria que está aqui nem conhece essa pessoa, não viu ela congregando conosco, que ela dizia assim: quando eu estou enfermo eu não preciso de oração de ninguém, eu entro no meu particular com Deus e Jesus sempre me abençoa. Ora, Paulo, uma autoridade de Deus, usado poderosamente, pedi oração à igreja por ele. Certa vez eu fui num lugar, estava enfermo, fui pedir oração lá, numa congregação em São Paulo, uma irmã me chamou do lado, aí disse assim: pastor, não, ele era presbítero, como é que o senhor vai diante da igreja pedir oração, o senhor sendo presbítero? Eu digo: e está errado? Tá, porque o presbítero é para abençoar e não para ser abençoado. Não, irmão, não faça uma coisa dessa não. Olha a mentalidade, porque isso ela aprendeu de alguém, irmão. Tem gente aí, irmão, que diz que ele sabe de tudo, Deus fala tudo com ele, Deus faz tudo o que ele manda. Isso não existe. Isso não existe. Tá bom? Tudo para si vai descer, para aparecer. Ascetismo, licenciosidade, ganância, mitos. Mitos são criações, invenções e fábulas. O legalismo judeu, que exigia a circuncisão e promovia fábulas judaicas e mandamentos de homens. Aqui tem 4 características desses falsos mestres. Olhe bem. Primeiro, eu peguei aqui para a gente ver. Quanto ao seu caráter, eram insubordinados, enganadores e faladores. Isso aqui é o que a gente mais vê. Quanto às suas motivações, eram gananciosos. Hoje é um escândalo. Quanto ao seu ensino, eram apegados às tradições judaicas e lendas. Esses eram os problemas que a igreja enfrentava, que hoje nós enfrentamos. Exigindo a abstenção de alimentos. Também nós temos isso hoje, né? Quanto às suas pretensões, professavam ser verdadeiros mestres do Evangelho, mas sua vida pecaminosa desmentia a sua profissão. O ensino da sã doutrina, que está lá em Tito 2:1. Está com a Bíblia aberta aí em Tito, né? 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aquilo que nós temos aprendido, meu irmão, vamos guardar, é de Deus, está na Bíblia, está escrito, vamos guardar no coração. Vai aparecer muitas outras formas de ver, de interpretar, mas é para agradar a carne. Não, vamos ficar com o que está escrito, com o que nós aprendemos, amém? O mundo muda, os homens e as pessoas, mas Deus não muda, né? Muito bem, vamos lá. A igreja não deveria ficar apenas na defensiva, combatendo os falsos mestres, mas deveria, sobretudo, engajar-se no ensino da sã doutrina. Esta palavra sã é um termo médico e indica a doutrina que está livre de corrupção e enfermidade. É evidente que a falsa doutrina e o falso ensino ameaçava a igreja cretense. E hoje não se fala, e hoje muito mais, né? As falsas doutrinas, falsos ensinos, o sistema de muitos religiosos, muitos cristãos hoje confessam Jesus, irmãos, enganam muita gente, tá? Então,
tenhamos um cuidado extremo, uma vigilância extrema, fiquemos com a palavra do Senhor, tá? A promoção da ética cristã. Paulo dá, aí está lá em Tito 2, de 2 a 10. Aí aqui vem um comentário. Paulo dá orientações claras para que os líderes e para que os liderados, né, as precisões apostólicas contemplam os idosos, recém-nascidos, os jovens e os servos. Não é suficiente ter doutrina sã, é preciso também ter vida santa. A doutrina sempre deve converter-se em vida, né? em prática, em vida real, e não só discursos. Quanto mais conhecemos a verdade, tanto mais deveríamos viver em santidade. Diferente dos gnósticos, o conhecimento da verdade não deveria nos conduzir à soberba, mas à humildade, né? Então, só para a gente entender aqui, os gnósticos, eles se gloriavam, se engrandeciam e achavam que estavam salvos porque tinham muito conhecimento. O conhecimento era que salvava. Na igreja cristã, confessa em Jesus, tem pessoas que se engrandecem pelo tanto que sabe, pelo tanto que conhece. Há casos que a gente não vê humildade no discurso, na pregação, passa a ser uma pessoa muito exaltada, né? Isso nunca pode acontecer, porque Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, diz: aprendam de mim que sou manso e humilde, e ele diz, de coração. Quando Jesus está dizendo de coração, ele está dizendo, não é só de fachada não, é de coração. A minha humildade, a humildade que há em mim está aqui dentro, tem que estar dentro de nós, tá? A prática das boas obras, aí tem todas essas referências que os irmãos vão ler em casa. Não somos salvos pelas obras, isso é verdade, mas demonstramos nossa salvação por meio delas. As boas obras nós praticamos não para ser salvo, porque pelas obras ninguém vai alcançar a salvação. Mas quem é salvo pratica as boas obras, porque Deus está na vida dele, e está lá escrito, produzir frutos dignos de arrependimento. Quem se arrependeu, quem se converteu, quem está vivendo em Cristo, quem tem o Espírito Santo, as suas obras são de Deus, glorificam a Deus. As pessoas vão ver Deus, a obra de Deus na vida dessa pessoa que é um confesso em Jesus. A salvação é pela fé somente, mas a fé salvadora nunca vem só. Ela é acompanhada das boas obras. A fé é a causa. As boas obras são o resultado da salvação. Isso é importante. As nossas boas obras não nos levam para o céu, mas nos acompanham para o céu. Amém? A própria palavra, né? Vamos ver aqui Apocalipse 14, é muito bom, o último livro da Bíblia, bem facinho de ver, né? Apocalipse 14, último livro da Bíblia. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Está vendo? Nossas obras, quando nós partirmos, ela vai nos acompanhar, amém, irmãos? E noutra parte diz, e todo joelho se dobrará, e cada um dará conta de suas obras diante de Deus. Então, isso quer dizer que nós devemos ter um zelo muito grande pela vida que Deus nos deu enquanto vivemos aqui nessa terra. A submissão às autoridades. A igreja de Deus é um lugar de ordem e não de anarquia, de obediência e não de insubmissão. Insurgir-se contra as autoridades, que é resistir às autoridades instituídas por Deus, é desafiar o próprio Deus que as instituiu. Assim, a fonte da autoridade não está nela mesma, mas em Deus. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Dessa forma, Paulo está combatendo dois erros. O primeiro deles é a autocracia. Toda vez que a autoridade atribuiu a si mesmo o poder, age de forma autocrática e truculenta. O poder vem de Deus e deve ser exercido em nome de Deus, de acordo com o caráter e as prescrições de Deus. O segundo erro é a anarquia, a desobediência à autoridade, seja do Estado, seja da igreja ou da família, é um atentado contra a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Se a autoridade não pode
se a autoridade não pode exceder-se, atribuindo a si mesmo poder, os liderados não podem rebelar-se, sacudindo de si o jugo da obediência. Então, a lei do Senhor para as autoridades constituídas, homens, seres humanos, é para que eles governem com o Espírito de Deus, com o temor do Senhor, com a direção do Senhor. Por isso que a palavra diz: bem-aventurado bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Deus tem que estar na vida dessa pessoa que está governando, ou desse sistema de governo. Não é só declarar que crê, que gosta, não, é ter vida mesmo com Deus. A exemplo do rei Davi. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um grande exemplo de líder, de governo, mas quando ele pecou, ele apanhou mesmo de Deus, foi duramente castigado, ao ponto dele sentir que Deus estava se afastando dele, e ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. É o mesmo que dizer: Senhor, não saia de mim não, eu estou arrependido, tenha misericórdia de mim. Porque ele queria governar com o governo de Deus, com a direção de Deus. Então a liderança tem direção para ela de Deus, e os liderados devem obedecer essas lideranças. Amém? Para concluir, no final da carta, Paulo fala do perigo das controvérsias e o quanto elas podem nos tornar inúteis. Ele diz que devemos nos aplicar às coisas necessárias para não sermos infrutíferos. Aplicar as coisas necessárias é aquilo que edifica, é aquilo que constrói, é se apegar aos valores de Deus, porque aí nós vamos ter Deus sim conosco, nós vamos ter a presença do Senhor. Deus vai prosperar a minha vida, a tua vida, o ministério, a igreja, tá bom? As palmas engrandecem o Rei Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos iniciar segunda-feira o próximo trimestre, segundo trimestre de 2024. Nós vamos estudar a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Olha as lições. Primeiro, o início da caminhada. Segunda lição, a escolha entre porta estreita e porta larga. Lição 2, o céu, destino do cristão. Lição 4, como se conduzir na caminhada, como viver, né? Como um crente. 5, os inimigos do cristão. 6, as nossas armas espirituais. Quer batalhar, quer guerrear? Confessando e abandonando o pecado. 9, resistindo à tentação no caminho. 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. 11, a realidade bíblica do inferno. O inferno é real. A bendita esperança, a marca do cristão. E a última lição, a cidade celestial. 13 lições, 3 meses estudando. Toda segunda-feira, às 19 horas, vamos aprender mais de Deus, amém? Graças a Deus. Vamos encerrar, vamos agradecer a Deus por este momento, uma bênção de Deus. Lembro daquelas pessoas que estão enfermas. Falei hoje com a irmã Francinete, ela está melhor, mas muito fraca ainda da consequência da gripe, né? Do vírus. Vamos pedir a recuperação dela. Vamos pedir pela irmã José, diaconisa José, que também está enferma, não pôde vir. Vamos pedir a saúde dela, está muito gripada, né? Vamos pedir que o Senhor abençoe cada irmão enferma. Vamos pedir também pela irmã Márcia, né, que passou por uma cirurgia, é a irmã da Gisele, a mãe do Bruno, né, a tia do Bruno, a Márcia, e também a criança que também passou por uma cirurgia, que eu não lembro do nome dele, mas Jesus conhece, né? Irmãos, aqui em 2022 eu fui diagnosticado com pedra na vesícula. Quando foi no ano passado, eu fui fazer novamente um exame e deu pedra na vesícula, deu também um cisto. Agora, no dia 20 de março, eu fiz um exame novamente para levar para o mastologista, que era hoje o retorno. E quando eu fiz o exame, levei para ele e não deu nada. As pedras tinham desaparecido e o cisto tinha desaparecido. E eu sou grata ao Senhor pelo milagre que Deus tem feito na minha vida, porque são vários milagres que o Senhor Deus já tem feito na minha vida. Como todos aqui já sabem, alguns talvez não sabem, que em 2012 eu fui
diagnosticado com câncer, e Deus operou o milagre. E agora mais um milagre Deus está operando na minha vida. Isso tudo por causa de um propósito. Eu vinha fazendo propósito ao Senhor, sempre nas orações da tarde, no ciclo de orações, sempre eu apresentava o Senhor. E eu não sei se o pastor lembra que uma vez, foi no ano passado, pastor, que eu pedi ao Senhor para fazer um propósito de 3 sexta-feiras seguidas, dirigir o culto e fazer as orações finais. E foi com esse propósito para que Deus venha me curar. E esses dias eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor para que o Senhor Deus me curasse, para que eu viesse fazer a obra do Senhor com saúde. E o Senhor Deus fez esse milagre. E eu sou grata ao Senhor por tudo, em nome de Senhor Jesus. Aleluia. Então, amada igreja, Deus cura, Deus faz um milagre. Faça um propósito, você tem alguma coisa diante do Senhor, uma enfermidade ou uma causa, apresenta ao Senhor e confie nele, porque o Senhor Deus ele é poderoso para operar um milagre. Basta tão somente nós queremos orar e confiar no Senhor. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Como é bom. Jesus disse que antes de nós pedir, Ele já sabe o que é que nós vamos pedir, mas Ele quer que eu e você peça. Ele quer que eu e você façamos propósitos, sim, com Deus. Ore a Deus e Ele vai te dar uma direção, tá certo? Deus poderia fazer tudo sem nós pedir, fazer nada, mas Ele quer isso, porque é uma forma dEle nos aproximar mais dEle. Agora sim, fique de pé e vamos agradecer. Quero agradecer a presença do presbítero Sebastião, da irmã Valdiana, uma alegria ter vocês conosco. Oremos. Maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por preparar esta mesa para nós nesta noite, nos alimentar espiritualmente. Invocamos o Teu poder sobre nós. Obrigado por estas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, hoje testemunhado aqui pela diaconisa Cícera, que o Senhor continue dando a ela graça, fé, poder, para que ela persevere na fé, na obra e possa testemunhar ainda muitos testemunhos que glorificam o Teu nome. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor para com cada um de nós. Olha para os enfermos nesta noite, pedimos o milagre do Senhor na recuperação da irmã Márcia, daquela criança também que foi operada. Pedimos pelo evangelista Zé Carlos, a saúde dele, o pastor Rejânio. Pedimos a saúde da nossa irmã diaconisa Josefa, da irmã Maria Melo. Pedimos a saúde e a recuperação da diaconisa Francinete, a missionária Francinete. A missionária Francinete opera na vida dela para que ela se recupere completamente e ela possa está de pé fazendo a Tua obra. Abençoe também a Alice. Pedimos, ó Deus, também pela missionária Rita, tenha misericórdia dela, de mim. Nos abençoe, meu amado Deus, diante das batalhas que nós temos vivido. Dá vitória a nós, o Teu povo na terra. Ó Senhor, eu peço também pela família do meu amigo Jurandir, que foi recolhido, partiu ontem, hoje foi sepultado. Que o Senhor abençoe toda aquela família que chora, que sente muito agora a falta daquele irmão, tio, pai. Abençoa, meu Senhor, aquela família ali na cidade de Cedro. Te agradecemos, ó Deus, por Tua bondade e misericórdia para conosco. Ó Senhor, nos leva agora em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre de todos os males, nos abençoe, meu amado Deus, em todos os propósitos, em tudo que os Teus filhos forem fazer, nós formos fazer. Pedimos as Tuas mãos conosco para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho de evangelização amanhã também. Traz o Teu povo para a Tua casa, para evangelizar, para visitar, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. As palmas engrandecem nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui em 2022 eu fui diagnosticado com pedra na vesícula. Quando foi no ano passado, eu fui fazer novamente um exame e deu pedra na vesícula, deu também um cisto. Agora, no dia 20 de março, eu fiz um exame novamente para levar para o mastologista, que era hoje o retorno. E quando eu fiz o exame, levei para ele e não deu nada. As pedras tinham desaparecido e o cisto tinha desaparecido. E eu sou grata ao Senhor pelo milagre que Deus tem feito na minha vida, porque são vários milagres que o Senhor Deus já tem feito na minha vida. Como todos aqui já sabem, alguns talvez não sabem, que em 2012 eu fui diagnosticado com câncer e Deus operou o milagre. E agora mais um milagre Deus está operando na minha vida. Isso tudo por causa de um propósito. Eu vinha fazendo propósito ao Senhor, sempre nas orações da tarde, no ciclo de orações, sempre eu apresentava o Senhor.
E eu não sei se o pastor lembra que uma vez, foi no ano passado, pastor, que eu pedi ao Senhor para fazer um propósito de 3 sexta-feiras seguidas, dirigir o culto e fazer as orações finais. E foi com esse propósito para que Deus venha me curar. E esses dias eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor para que o Senhor Deus me curasse, para que eu viesse fazer a obra do Senhor com saúde. E o Senhor Deus fez esse milagre. E eu sou grata ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, amada igreja, Deus cura, Deus faz um milagre. Faça um propósito, você tem alguma coisa diante do Senhor, uma enfermidade ou uma causa, apresenta ao Senhor e confie nele, porque o Senhor Deus, ele é poderoso para operar um milagre. Basta tão somente nós queremos orar e confiar no Senhor. Amém? Filho, né, irmãos? Como é bom. Jesus disse que antes de nós pedir, Ele já sabe o que é que nós vamos pedir, mas Ele quer que eu e você peça. Ele quer que eu e você façamos propósitos sim com Deus. Ore a Deus e Ele vai te dar uma direção, tá certo? Deus poderia fazer tudo sem nós pedir e fazer nada, mas Ele quer isso, porque é uma forma dEle nos aproximar mais dEle. Agora sim, fique de pé e vamos agradecer. Quero agradecer a presença do presbítero Sebastião, da irmã Valdiana, uma alegria ter vocês conosco. Oremos. Maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por preparar esta mesa para nós nesta noite, nos alimentar espiritualmente. Invocamos o Teu poder sobre nós. Obrigado por estas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, hoje testemunhado aqui pela diaconisa Cícera, que o Senhor continue dando a ela graça, fé, poder, para que ela persevere na fé, na obra e possa testemunhar ainda muitos testemunhos que glorificam o Teu nome. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor para com cada um de nós. Olha para os enfermos nesta noite, pedimos o milagre do Senhor na recuperação da irmã Márcia, daquela criança também que foi operada. Pedimos pelo evangelista Zé Carlos, a saúde dele, o pastor Rejânio. Pedimos a saúde da nossa irmã diaconisa Josefa, da irmã Maria Melo. Pedimos a saúde e a recuperação da diaconisa Francinete, a missionária Francinete. A missionária Francinete opera na vida dela para que ela se recupere completamente e ela possa está de pé fazendo a Tua obra. Abençoe também a Alice. Pedimos, ó Deus, também pela missionária Rita, tenha misericórdia dela, de mim. Nos abençoe, meu amado Deus, diante das batalhas que nós temos vivido. Dá vitória a nós, o Teu povo na terra. Ó Senhor, eu peço também pela família do meu amigo Jurandir, que foi recolhido, partiu ontem, hoje foi sepultado. Que o Senhor abençoe toda aquela família que chora, que sente muito agora a falta daquele irmão, tio, pai. Abençoa, meu Senhor, aquela família ali na cidade de Cedro. Te agradecemos, ó Deus, por Tua bondade e misericórdia para conosco. Ó Senhor, nos leva agora em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre de todos os males, nos abençoe, meu amado Deus, em todos os propósitos, em tudo que os Teus filhos forem fazer, nós formos fazer. Pedimos a Tuas mãos conosco para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho de evangelização amanhã também. Traz o Teu povo para a Tua casa, para evangelizar, para visitar, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. As palmas engrandecem nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.